E aí, minha gente, como é que vocês estão? Eu estou aqui no modo Zaz. Vocês conhecem o modo Zaz? O Zaz é quando o personagem Chaves, do seriado Chaves, sabia que ele ia comer um sanduíche de presunto ou brincar, e aí ele ficava Zaz, Zaz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Olha só que legal, aqui tá dando pra ver, ó, onde é que eu coloco meu celular pra gravar, ó. Por que que eu estou assim? Eu estou assim porque essa semana vai lançar o novo Resident Evil. Resident Evil Village vai lançar, então, e tá todo mundo pilhadão pra jogar. Então o que que eu pensei em fazer? Uma semana especial dessa saga de jogos tão querida, tão conhecida e que tem tanta coisa já ao longo de diversos anos. Eu particularmente gosto muito, mas muito dessa saga de jogos, junto com a saga God of War e a Batman Arkham, é a minha série de jogos favorita. Então vocês entendem por que eu estou no modo Zaz agora. Só de conseguir falar sobre essa saga e de um assunto que eu gosto tanto também, que é a psicologia, dá até um arrepiozinho aqui, ó, não dá pra ver porque o meu braço está coberto. Então nessa semana de lançamento do novo Resident Evil, vamos ter um vídeo por dia especial na semana do Resident. Você sabe como é que funciona aqui, né? A pessoa que vem pra esse canal, tanto inscrito novo quanto inscrito antigo, já reforça o terapeuta no início. São 4 coisas: like, sininho, mandar o vídeo pro amiguinho, se inscrever no canal. Resident Evil foi um dos primeiros jogos da temática de terror que eu joguei na minha vida. Eu lembro que eu tinha muito medo quando eu jogava. Como vocês bem sabem, tem uma série de coisas na nossa indústria cultural que exploram esta emoção através de produtos ou serviços. Temos filmes de terror, temos jogos de terror, temos séries de terror, nós temos produtos relacionados à indústria do terror, nós temos vários tipos de coisas dentro desses produtos que eu falei. Tem filme de terror com brinquedo, tem filme de terror com ET, tem filme de terror com coisas da infância, então é um mercado muito rico nesse sentido. E um gênero que não foi cunhado pela saga Resident Evil, mas que foi muito expandido por causa dela, foi o do Survivor Horror. Basicamente é sobrevivência no meio do terror, do horror, da gritaria. Eles conseguiram fazer isso de uma maneira muito legal, porque os personagens são muito interessantes, a história é muito legal e tem toda uma temática ali envolvendo uma conspiração com uma empresa e desespero e poucos itens e tu nunca sabe o que está acontecendo. Assim como eu expliquei no vídeo da raiva, sobre o porquê que a raiva é uma emoção primitiva e adaptativa, vou até deixar no izinho aqui o vídeo da raiva. O medo também é uma emoção adaptativa e uma emoção primitiva. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, tá? Eu vou ficar olhando pra lá pra dar o exemplo mais fácil. Nós temos uma parte aqui da nossa cabeça, que fica mais ou menos na base do cérebro aqui, que chama tronco encefálico. O tronco encefálico é a região das partes do cérebro, né, que constituem toda a região cerebral, e é responsável pela produção dos hormônios dessas emoções mais primitivas que todos nós temos, que são geralmente as primeiras emoções que a gente sente, que a gente mais sentia quando a gente morava na caverna e fazia a pintura na parede, assim. Então o que que isso quer dizer, meu amiguinho? Isso quer dizer que o medo tem uma função de sobrevivência muito importante, tanto quanto a raiva, inclusive até mais que a raiva, dependendo de certas situações. Foi por causa do medo que a gente aprendeu a ter medo do tigre dente de sabre, medo do fogo, medo da chuva, uma série de coisas que à medida que foram estudadas com o passar do tempo, nós fomos perdendo o medo, mas o medo continua sendo uma emoção primitiva de todos nós. A diferença é que só muda a coisa que nos faz sentir medo hoje em dia. Mas o que que isso tem a ver com o Resident Evil? Tem muito a ver, cara. A base toda dos jogos iniciais, um pouquinho dos novos também, mas mais dos iniciais, foi toda construída em cima disso. Como que as pessoas em determinados jogos que tinham treinamento e pessoas que não tinham treinamento vão sobreviver frente ao medo aparecendo ali com aquelas coisas bizarras acontecendo. Nós temos diversas situações ao longo da saga dos jogos que demonstram isso. Tem pessoas que ficam paralisadas, tem pessoas que não se mexem, tem pessoas que vão partir para ação, vão tentar pegar uma arma para se defender, tentar pegar alguma coisa e transformar como arma. O medo ele é muito adaptativo nesse sentido. Uma coisa que eu penso que os jogos exploraram bastante é essa questão de colocar o jogador na posição dos protagonistas. Como é que tu iria reagir num lugar que tu não sabe o que tá acontecendo, não sabe por que tá acontecendo, o que tá aparecendo ali, mas tá cheio de monstros, tá preso lá. O que que tu vai fazer? E aí, galerinha do mal, tem uma coisa muito clássica dessa série de jogos que ficou super conhecida com ele, que é as trocas de cenário, quando a porta tá abrindo. Por que que eu estou falando disso? Pelo seguinte motivo: quando a gente entra no estado do medo, em termos de emoção, a gente tá num estado de alerta, a gente tá numa coisa que nós chamamos de hipertenacidade. A gente está muito ligado em qualquer estímulo que está acontecendo se tu tá com medo. Se tu tá com medo, um ruidinho na janela vai te deixar com mais medo ainda. Pensando nisso, a galera da produção da Capcom, junto com o Shinji Mikami, montaram um cenário muito interessante para esses primeiros jogos que tinham uma pegada mais de terror, para construir essa atmosfera que vai deixando o jogador
com mais medo. É a porta que abre devagarinho e tu não sabe o que tem depois. Gabriel, mas na real, eles fizeram isso aí porque não tinha videogame, não conseguia carregar direto a outra sala. Eu sei disso, cara. Só que também eles aproveitaram essa dificuldade que tinha pra ajudar a atmosfera de terror a ficar mais ambientalizada. Com os barulhos de corvos, de animais, de assovio, de vidro rachando, de objeto caindo. Essas coisas todas, quando nós estamos no estado emocional do medo, que tem a ver também com o sistema simpático, deixa a gente muito mais atento. Nós podemos ficar de duas formas se o medo tá tomando muito conta em termos de atenção. Nós podemos ficar hipotenaz e hipervigilante, ou hipervigilante e hipotenaz. A tenacidade é a nossa capacidade de se concentrar, é um outro nomezinho para concentração. Então a gente pode ficar muito concentrado numa coisa e muito vigilante com qualquer barulhinho, ou a gente pode ficar muito desconcentrado e muito vigilante, então qualquer barulho eu vou estar olhando para os lados. Outro exemplo que eu dei, a pessoa pode ficar olhando só para um ruído e ficar tentando prestar atenção nele o tempo inteiro. Teve uma série de jogos que exploraram este conceito de colocar o jogador nessa posição, que é uma posição de experimentar a emoção medo, mas numa posição segura, porque tu tá na tua casa jogando. Resident Evil fez isso. Silent Hill fez muito isso, principalmente Silent Hill 1 e 2. Outlast fez isso de uma outra maneira muito legal também. The Evil Within 1 e 2. Inclusive estou jogando o 2 agora, estou bem feliz com o jogo por enquanto. Não sei se tá dando pra entender direitinho o que eu tô falando, mas tenta imaginar o seguinte, uma indústria na época de jogos que tava mais pendente para um caminho, tinha mais jogo de luta, tinha mais outros tipos de jogos, esse pessoal teve uma ideia muito revolucionária. Pegar e explorar a emoção do medo através de um jogo de sobrevivência. Tu tens como sobreviver no jogo se tu não deixar o medo tomar conta. Eles fizeram isso muito bem, cara. Tanto que no primeiro jogo, que nós controlamos policiais, né, pessoas que têm um preparo para lidar com situações assim, os policiais também ficam com medo, porque eles nunca enfrentaram aquelas coisas antes que eles estão vendo. Isso dá uma característica humana pro personagem, né, tanto do Chris quanto da Jill, faz o jogador se identificar com eles. Tipo, nossa, eu também ficaria assim, né? Se eu entrasse pra investigar uma coisa e tivesse zumbi e hunter e cachorro zumbi, daqui a pouco os meus colegas de trabalho viraram zumbi. Se a gente for pensar em termos de evolução da emoção medo nesses personagens, tem uma coisa muito legal que acontece que hoje eu consigo entender um pouco melhor do que na época que saíram os jogos, que foi a mudança que o Resident Evil 4 trouxe para a série. Parece que depois de um determinado momento, os nossos protagonistas dessa saga de jogos pararam de sentir medo. Eu sei que eles mudaram o jeito dos jogos para poder atingir mais mercado, para poder vender mais, mas vamos esquecer disso por 2 segundos. Como eu já falei aqui algumas vezes, quando um estímulo aparece muitas vezes para a pessoa, uma hora ele para de causar a mesma coisa que causava antes. O que é estímulo? Estímulo é a coisa que acontece no ambiente com a pessoa. Então, se na terceira, quarta ou quinta vez que tu vê um zumbi ou se deparar com uma situação de apocalipse, não vai ser a primeira vez. E aí, os nossos protagonistas começam a demonstrar isso que eu estou falando através das suas ações. Eles se impressionam ainda com um monte de coisa que acontece, né? Vide a própria história do Resident Evil 6, por exemplo, mas eles estão mais calejados. Isso tem total a ver com a própria capacidade adaptativa que nós temos para lidar com as emoções, não somente com o medo. Você deve estar vendo aqui que agora na partezinha de baixo do vídeo, o vídeo está acabando. Gostaria muito de agradecer só para quem ficou até o final. Espero que esse conteúdo tenha ficado bacana aí pra quem gosta da saga e pra quem quer entender um pouco mais de psico também. Muito obrigado por todo mundo que tá chegando nesse canal, que tá conhecendo, que tá gostando, que tá espalhando os vídeos. A semana do Resident Evil tá só começando, vai ter um vídeo por dia até domingo agora, enquanto a gente espera esse jogo lançar.